do delegado-geral da Polícia Federal, Alexandre Teixeira. Bom dia a todos. Primeiramente, as minhas desculpas para os profissionais da imprensa, que vocês ficaram esperando lá fora no sol, e eu acho que não é o local adequado. E prometo para vocês que para a próxima operação nós vamos providenciar um local condizente com a importância do trabalho da imprensa para a nossa sociedade. Hoje nós deflagramos uma operação de combate a desvio de recursos públicos da saúde pública do estado do Amazonas. É uma operação que decorreu de uma outra operação nossa, a Operação Maus Caminhos, e essa continuará sendo uma operação que dará novos frutos. Nós não vamos interromper as operações de combate a desvio de recurso público, especialmente no que diz respeito a verbas relacionadas à saúde pública, porque no país em que nós vivemos, as pessoas já sofrem o suficiente para o atendimento nos hospitais, e a falta de recursos, com certeza, causa mortes, e pessoas têm uma qualidade de vida muito inferior que poderiam ter se esses recursos fossem investidos onde deveriam. Eu vou passar a palavra. Essa operação, continuando, foi feita em conjunto com o Ministério Público Federal, com a CGU, e tramitou na Justiça Federal aqui do Amazonas. Eu vou passar a palavra para o Dr. Teixeira, que foi o delegado que coordenou esse trabalho. Bom dia, eu sou o delegado Alexandre Teixeira, eu sou responsável pela investigação e sou chefe também da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros. E é dentro da qual foi desenvolvido esse trabalho aí, que a investigação cujo nome ficou Operação Custo Político, que é uma segunda fase da Operação Maus Caminhos. A operação, só para a gente retomar aqui, a Operação Maus Caminhos, ela tinha por foco a apuração, a investigação de desvios de verba, é o crime de peculato do dinheiro da saúde. Então, estava ocorrendo esses desvios dentro da saúde do Amazonas, cujo foco era a investigação do Instituto Novos Caminhos, que era uma entidade sem fins lucrativos que ganhou 2 contratos de gestão e alguns aditivos para gerir 3 unidades de saúde no estado do Amazonas. E assim, esse instituto, utilizado por uma organização criminosa, conseguiu desviar milhões, algumas dezenas de milhões de dinheiro da saúde. Chegamos ao ponto, conseguimos desarticular essa organização criminosa dentro do instituto. No entanto, após a análise do material colhido durante a primeira fase, observou-se, com o desenrolar dos trabalhos, com o desenvolver da investigação, que foi levada em outro inquérito, foi instaurado um outro inquérito, houve um compartilhamento dessas informações com esse outro inquérito, que a organização criminosa era maior do que se pensava, e envolvia também agentes públicos e agentes políticos também estavam atuando junto com essa organização criminosa. E daí chegou-se até mesmo aos alguns secretários do governo anterior, que também estavam envolvidos aí nos crimes apurados nesse inquérito. Esse inquérito ele teve por foco a apuração de crime de corrupção passiva e corrupção ativa. Então a Operação Maus Caminhos foi peculato, enquanto essa Operação Custo Político, que é a segunda fase, tem por objetivo apurar os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, além daqueles outros crimes que são praticados de forma conexa, que é a lavagem de dinheiro e também a organização criminosa. Então, o nome da operação, vocês já devem estar se perguntando, ela está relacionada à expressão utilizada pelo chefe da organização criminosa que estava instalada dentro do Instituto Novos Caminhos, utilizava para se referir à propina que ele pagava, a vantagem indevida que ele pagava para servidores públicos e agentes políticos, que ele denominou custo político. Para ele, ele chamava aquilo de custo político, então ele tratava os desvios como uma parte dos desvios era utilizado para pagar o custo político. Então, em termos gerais, esse é o foco da investigação, e na data de hoje, com
com as decisões da Justiça, algumas cautelares, realizamos algumas prisões. São 3 prisões preventivas, são 9 prisões temporárias, 27 conduções coercitivas, que a gente utiliza isso para melhorar a qualidade da prova, para que a gente consiga colher essas provas de uma forma com maior qualidade para a produção da prova, além de 27 mandados de busca e apreensão. Além disso, tem 18 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis ainda, que foram expedidos também pela Justiça. Tá? A soma desses mandados aí, desses bloqueios aí, ele atingiu próximo aí em torno de 67 milhões de reais. Foram cumpridos nessa data esses mandados, a maioria deles cumpridos nessa data. Ex-secretários estaduais, o senhor confirma, a Polícia Federal confirma quais? Os ex-secretários de saúde. São 2 ex-secretários de saúde que foram presos preventivamente. Além disso, foi preso também o ex-secretário o chefe da Casa Civil. Além disso, também foi preso o ex-secretário de Administração e Gestão. São esses os secretários que foram presos. Os nomes, Nós não fornecemos, nós temos uma instrução normativa da nossa comunicação social que não nos autoriza a divulgar os nomes das pessoas investigadas. Os secretários são prisões ou condições coercitivas? Os secretários são prisões ou condições Não, coercitivas? os secretários são prisões. É preventiva? São, é temporária? são 3 prisões preventivas e uma temporária. Todos os mandatos foram cumpridos? O secretário de administração é temporária. O secretário de Administração é preventivo. Todos os mandatos foram cumpridos? Então, esse tipo de informação, a deflagração ainda está em andamento, nós não informamos a respeito do resultado do cumprimento dessas medidas. O senhor confirma um coronel da PM? Sim, também foi preso um coronel da PM também que mantinha relações aí com o grupo. Qual seria o relacionamento do coronel da PM com essa questão da saúde? O relacionamento desse militar, ele foi destacado já anteriormente na Operação Maus Caminhos, que ele exercia a chefia dos policiais que estavam à disposição do alvo do investigado da Operação Maus Caminhos. Por favor, vamos organizar, vamos passar a palavra para o doutor Alexandre do Ministério Público Federal. Ao final, vocês façam as perguntas a todos aqui na mesa. Vamos fazer assim? Doutor, por favor. Bom dia a todos. O Ministério Público Federal ele vem acompanhando, como vocês sabem, desde da outra fase, da primeira fase, a Operação Maus Caminhos, e agora essa Operação Custo Político. Né? O trabalho que foi desenvolvido pela polícia, ele foi acompanhado pelo Ministério Público desde o seu início e, obviamente, também nós acompanhamos essa fase de representações para fins de prisão, sequestro, enfim, todas as medidas que se entenderam pertinentes. Esse material todo que vai ser recolhido, esses depoimentos, eles posteriormente vão vir ao Ministério Público através de um relatório que será preparado pela polícia para que nós possamos tomar as providências. Né? Nesse momento, como nós estamos aqui numa fase investigativa, de colheita de provas ainda, então o trabalho da polícia é muito importante e precisa ser concluído para que no momento seguinte o Ministério Público possa tomar as devidas providências. Né? Esses nomes. Vamos deixar para... Vou passar a palavra para... Passa aqui para a doutora Mona Lisa da CGU. Pode manter ali, então. Pode deixar ali. Pode passar. Tá. Passa lá na hora. Pode manter ali o trabalho. Como é que vai pegar na hora? Como é que vai pegar na hora? Esse era para manter lá? Pode ir lá, pode deixar. Vai deixar aí. No centro. Desculpa. Atrapalhei. Bom dia. A Controladoria Geral da União, ela iniciou também, juntamente com a Polícia Federal, essas investigações, né, fazendo a fiscalização, que é o papel da CGU, a fiscalização de recursos públicos federais repassados da União para o FES, que é o Fundo Estadual de Saúde, e que foram assinados 2 contratos de gestão, né, que foi a Operação Maus Caminhos. Então, a partir de então, a CGU teve essa atuação de fiscalizar esses recursos públicos federais, desde os processos licitatórios, pagamentos.
E, como já foi dito, depois da busca e apreensão da Operação Maus Caminhos, já foi dado robustez de muitas provas que acabaram deflagrando agora a segunda operação. Como falado também pelo procurador, agora com esse corpo todo de provas, a gente vai fazer novas análises. A CGU tem um papel de fazer relatórios de material apreendido para ser encaminhado para a polícia para dar robustez à investigação. As provas, elas... Pronto, agora é isso. Agora posso fazer uma pergunta? Então agora é perguntas, que você fica à vontade para dirigir as perguntas. Já que ela estava falando, a respeito do material apreendido, tem uma aeronave de motor. Onde é que está esse material? Quem pode responder isso é a polícia, tá? Porque a CGU é mais documental, tá? Doutora Monalisa, só para confirmar. Não mexo mais, vou colocar aqui onde trava. Esses desvios, o valor que foi apurado desse montante agora, com fiscalização? Da primeira operação a gente tem um valor que a organização social movimentava e o valor que foi desviado, né, que foi já aberto na primeira operação, na Maus Caminhos, que é em torno de 110 milhões. Né? Isso. E agora, dessa segunda fase, que é de corrupção passiva e ativa, quem tem esses dados é a polícia. Os ex-secretários que foram presos também, o chefe da Casa Civil que foi preso, o ex-chefe da Casa Civil que foi preso, esse pessoal que foi preso, eles vão permanecer detidos ou como é que é? A prisão vai ser temporária? Isso será uma análise que vai ser feita pelo judiciário, né? A manutenção dessas medidas ou não. Mas a prisão é temporária, então? Algumas temporárias e algumas preventivas. Em que anos eles eram secretários? Gestão passada mesmo? Todos da gestão passada? Sim, são da gestão passada. A gestão passada aí não é a gestão atual, nem a gestão que veio substituir após a cassação da gestão anterior. Então é a gestão que foi cassada. Até que ano? A gestão que foi cassada? A investigação ela se estendeu até 2016, até o ano de 2016. A investigação ela pega fatos, ela busca fatos até desde 2014 e de certa forma inclui um pouco antes de 2014 as tratativas que antecederam esses contratos. Qual era o papel dos secretários nesse esquema? Como é que eles funcionavam? A investigação ela conseguiu detectar, identificar que os pagamentos eles se referiam para obter vantagens dentro da administração pública, obter facilidades, além disso, conseguir que todo o esquema funcionasse sem sofrer nenhum tipo de qualquer que fosse atrapalhado, que fosse impedido esses desvios, né? Então, além disso, além da interferência política que esses secretários eles entregavam em troca da corrupção, em troca do pagamento de propina, o que se observa é que cada secretário tinha uma função um pouco diferente. Então, cada um tinha ali sua função junto à administração pública e assim ele conseguia facilidades e precedência em recebimentos de pagamentos, esse tipo de coisa. O ex-secretário da Fazenda também, não? Nós temos algumas diligências em andamento ainda, então a gente não vai tratar desse caso aí da Secretaria de Fazenda até o momento. Delegado, a gente já tem comprovado, até porque a gente pegou imagem das pessoas, que o doutor Wilson Alecrim, o doutor Pedro Elias, o doutor Raul Zaidan vieram para cá. Eu só queria pelo menos que o senhor determinasse, a gente já sabe que eles são ex-secretários de saúde e ex-chefe da Casa Civil. Pelo menos que tipo de prisão foi cada um deles, para a gente não incorrer em nenhum erro. Não foi porque vocês divulgaram, mas a gente tem as imagens. O que a gente tem são os ex-secretários, tirando o secretário-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, todos os demais são prisões preventivas. Isso. Ok, Raul Zaidan foi uma prisão temporária. Raul Zaidan foi prisão temporária. Quantos dias, doutor? Como? Quantos dias A temporária são 5 dias, prorrogáveis por mais 5. E com relação aos bens, doutor? Tem um avião, né? Onde é que está? Isso, um avião, esse avião ele sofreu uma determinação da justiça de sequestro desse avião. Então, até então, a disponibilidade desse bem fica a
ao cuidado da justiça. Quem era o proprietário? O proprietário consta como o operador é a Rico, porém o proprietário é uma empresa no Uruguai. Uma empresa no Uruguai. Eles vão ficar... Mohamed veio uma obra de Ligada arte qual também. secretário? Foram apreendidos alguns bens de valor que têm o objetivo de ressarcir o Estado pelos prejuízos. Esses objetos eles vão ser periciados e avaliados para saber qual o real valor desses objetos. Não tendo um valor relevante, eles serão devolvidos aos investigados. Qual foi a colaboração do... Houve prisões em outros estados também hoje? Não, prisões não. Houveram medidas cautelares cumpridas em outros estados. Quais? Houve uma prisão, um erro aí, que houve realmente uma prisão em São Paulo de um ex-secretário que se encontrava naquele local. Os demais eram medidas de busca e outras de condução coercitiva. Ex-secretário de quem em São Paulo, delegado? O secretário de São Paulo, ex-secretário de Saúde. Mas qual deles? Pedro Elias. Só confirma. Sim, confirmo. Foi preciso uma autorização do STF nas medidas que foram cumpridas nessa fase? Não foi necessária nenhuma autorização de Tribunal Superior. É real que o coronel Haroldo teria sido preso? Sim. Delegado, algum desses que foram presos foram indicados também na delação premiada da Jennifer? O processo de isso delação... aí vai expor o delator, isso é um acordo de delação que está a critério do Ministério Público, eles não vamos divulgar nada sobre delação. Eles foram impostos em delação? Sobre delação nós não vamos nos pronunciar. Procurador do Ministério Público, as provas que levaram o pedido dos senhores à prisão, junto nessa ação com o CGU, são realmente provas robustas para que não haja daqui a pouco novamente um pronunciamento da Justiça e solte essas pessoas, algumas delas? O que o senhor fala sobre a robustez das provas? Se as provas fossem robustas, não tivessem mínimo de plausibilidade, o judiciário não teria decretado a prisão dessas pessoas. Né? Essas prisões, é importante esclarecer que elas não são definitivas. Né? Elas são necessárias para o curso da investigação ou do processo. Então, cabe ao judiciário, com o passar do tempo, analisar a pertinência delas ou não. Então, quando uma pessoa, ela eventualmente é solta, depois de um determinado período de tempo, não quer dizer que a justiça o absolveu ou condenou. Ela, na verdade, está entendendo que a liberdade daquela pessoa não vai interferir no processo, não vai coagir testemunha, a pessoa não vai se evadir, enfim, uma série de requisitos. Então, isso precisa ser esclarecido. Então, podem haver novas prisões com os depoimentos dos que já foram presos hoje? Aí tem que ser avaliado, não dá para dizer nem que sim, nem que não. Os depoimentos ainda estão sendo tomados. Ainda estão sendo feitos, eu não posso dizer uma coisa dessa. Foram envolvidos ou investigados, tem assim, um quantitativo, nomes que pode ser Nome passado não. pra gente? Você está para quem a pergunta? Ah, sim, qual que é a pergunta? Os políticos envolvidos, quantos são, se pode citar nomes, se são governadores, deputados, vereadores. O foco da investigação é a corrupção de agentes públicos, né? Esse é o foco da investigação, é esse. Então, hoje, o que a gente vê são servidores públicos, alguns presos, outros conduzidos, e além disso, aqueles servidores públicos são qualificados como agentes políticos também, que exercem cargos por indicação política, cargos de confiança. Esses são os ex-secretários, especialmente os ex-secretários. Temos também ex-secretários executivos da saúde também, que foram presos. Então, são cargos políticos, por indicação política. Então, isso, imagino que responda a sua pergunta. Esses são os... Quem foi pedido a prisão do Mohamed novamente? Quem? O ex-governador? O foco da investigação é esse que eu tratei aqui, né? Nós não podemos ficar especulando o que vai acontecer que vai acontecer a partir de hoje. Nessa fase, houve uma medida de apreensão na casa de algum político? Sim, juntamente com as medidas cautelares de prisão, de busca, também existe o sequestro de bens visando ressarcimento aos cofres públicos, aos cofres do Amazonas. Então, aquele dinheiro de propina ali, isso tudo foi contabilizado e isso vai ser imputado a cada um dos investigados. Né? Isso é um prejuízo para o Estado e cada envolvido nisso vai ter que ressarcir esse dinheiro. Ao menos a gente vai correr atrás para que isso ocorra. Uma pergunta aqui para o Ministério Público Federal. Com relação às pessoas que já estão sendo investigadas, diante
da prisão de hoje serão somadas e aumentadas as penas caso sejam confirmados esses crimes? Acho que você quis dizer em relação às pessoas que estão sendo processadas, Isso, né? no caso é que Se essas pessoas se elas cometeram novos crimes, como parece ter acontecido, obviamente no futuro, se houver uma condenação, as penas serão somadas, né? E a pessoa vai ter que cumprir uma pena em relação ao crime A, ao crime B, ao crime C e por aí vai. Tem não pessoas ficar na carceragem foragidas da ainda? Polícia Federal? Tem pessoas Não. foragidas ainda, delegado? Não. Temos algumas medidas em andamento ainda. Tá? Os presos vão ficar na carceragem da Polícia Federal? Não. Vão ser transferidos para o sistema? Os presos vão ser entregues ao sistema prisional do Estado, que se encarregará de dar a cada preso o local adequado. E qual foi a condução do Mohamed para cá? Foi para Cariação? O Mohamed foi preso temporariamente também. Tá? Como eu disse, aquela investigação tinha um foco, determinados crimes, peculato. Essa investigação é corrupção passiva e corrupção ativa. Então ele está respondendo por novos crimes nesse momento. Doutor, falou-se sobre a prisão de um empresário conhecido por Chaguinha. E sabe-se, porque nós lá no Radar temos matéria, que ele só tem contratos na educação. Isso poderia significar o desdobramento disso para outras áreas além da saúde? Vamos tratar dentro da investigação aqui. Algumas pessoas que foram trazidas aqui hoje, ela tem alguns fatos que elas estão envolvidas nesses fatos. Então, o que acontece é que elas vieram até aqui para esclarecer determinados fatos a que elas têm envolvimento. Tá? Então, a gente não pode especular nesse sentido, não. Delegado, a presença de militares que atuavam do Mohamed, possivelmente coordenados pelo coronel Haroldo, né, que é o que está se investigando, era legal a utilização desses militares? O governo tinha conhecimento disso? Não era na hora de folga deles? Tem informação? A informação que Secretaria de Segurança do Estado, são policiais militares. eles são policiais militares, e o que se apurou é que eles não estavam fazendo isso no horário de folga deles. Tá? Isso não é o conhecido bico ali do policial, que é comum policial, às vezes, pela condição do salário, ele fazer esse tipo de serviço. Tem outros policiais militares presos, né, do coronel Haroldo? Não tem nenhum policial militar preso. Superintendente, qual foi o número de policiais federais usados hoje nessa ação? E se durante a prisão de algum dos presos aí, se alguém ofereceu resistência ou foi tudo já normal? Ocorreu tudo dentro da normalidade e nós utilizamos em torno de 120 policiais para o cumprimento dos mandados decorrentes dessa operação. Uma pergunta para o delegado ou para o superintendente. Nós acompanhamos na frente da residência do ex-secretário Afonso Lobo. A gente viu apenas os policiais saírem. No caso dele, foi uma prisão coercitiva ou preventiva? Afonso Lobo, sim, vocês estão apertando aí para a gente falar das medidas de andamento, né? Nós temos uma medida contra realmente o ex-secretário, ele está sendo procurado para comparecer aqui para medidas sejam cumpridas contra ele. Coercitiva ou preventiva? Ele ainda não foi preso? Ele ainda não foi preso. Olha, eu parabenizo a habilidade de vocês para fazer. Eu gostaria até que vamos lá, vocês nos ajudassem nos interrogatórios, mas a gente não pode responder isso, tá certo? Pessoal, senhores, vamos encerrar porque as perguntas estão se repetindo e está cada vez mais difícil para a gente não responder. Tá? Eu queria saber assim, ele está foragido? Ele é considerado foragido nesse momento? Os pagamentos de propina e entrega de dinheiro eram feitos pelo médico, pessoalmente acusado de chefiar a quadrilha, a esses ex-secretários. Como é que era feita a conversa dele e tudo isso? A investigação conseguiu apurar que isso era feito de diversos modos. Havia a entrega de propina em espécie, ela utilizava às vezes empresa, utilizava outras pessoas para que essa entrega fosse feita de maneira indireta. Então ele utilizava de diversos artifícios. Além da entrega em espécie, também haviam vantagens econômicas em entregas feitas de outras formas, né? das mais variadas formas. Como não eram entregas isoladas, um presente, uma viagem, eram viagens, eram desde ingressos a shows, essas coisas de menor relevância, porém, isso tudo somado à entrega também de numerário, entrega em dinheiro,
mostra a gravidade dessas condutas, né? Em algum momento, esses acusados conversavam por telefone, o médico, com algum ex-secretário? Tem algum... Olha, isso aí é uma informação que está coberta pelo sigilo, as interceptações telefônicas. Senhores, vamos encerrar. Só uma informação, vocês conseguem determinar pelo menos a soma das propinas? A soma, mais ou menos. O que que A CGU vai responder melhor isso. Talvez. A gente sabe o bloqueio, pelo menos a soma das propinas já ajuda bastante. valor aproximado. Valor estimado. Não, eu acho que até o Alexandre que tem esse valor, talvez, né, Alexandre? Porque a gente tem, a CGU fiscalizou, né, teve da movimentação da organização social com os contratos que ela geria, a gente chegou na Maus Caminhos ao valor de mais de 100 milhões. Isso era a fonte de recurso. Então, a fonte de recurso para essa segunda fase, que é a corrupção passiva e ativa, desses 100 milhões, era aquele valor que ele cooptava os agentes públicos para que a organização criminosa prosperasse sem obstáculos. Mais de 100 milhões, o quanto foi de pagamento de propina, a gente não tem esse valor por causa... Tá? Porque a investigação, ela conseguiu, por diversas técnicas investigativas aí, obter valores que eram repassados. Então, a gente conseguiu ali, buscando aqueles fragmentos ali que a gente conseguiu, dentro do material que a gente colheu, a gente conseguiu montar ali um quadro em que você percebia pagamentos mensais a determinados ex-secretários, alguns eram mensais, e a gente tinha o valor fixo mensal para alguns. Então, a gente conseguiu, um secretário de saúde, por exemplo, recebia R$ 133.500 mensais, um secretário executivo de saúde recebia R$ 83.500, isso em matéria de investigação. Isso a gente está produzindo as provas, mas os indícios são robustos desses pagamentos. Além disso, outros secretários eram valores também informados pelo próprio investigado, quanto ele pagava R$ 100 mil por mês. Então a gente conseguiu, buscando esses fragmentos, observar que a frequência desses pagamentos e estimar alguns valores para cada servidor público, cada agente político ali que foi corrompido, e imputar um valor específico a cada um deles. Isso, em matéria de investigação, estamos continuando investigando. Essas medidas que estão vendo hoje são medidas investigativas, nós estamos fazendo isso para buscar mais provas. Então, tudo que a gente faz hoje é para trazer mais provas para essa investigação, partindo desses valores aí, desses fragmentos que a gente já conseguiu reconstruir aí do tudo que passou e tudo que foi pago. Você pode falar um pouco mais das facilidades, obtenção de contratos, pagamentos? Exatamente, a propina era com esses objetivos mais variados. Ele teria, as empresas dele teriam todas as facilidades dentro da administração pública, né? Desde obtenção de contratos, uma licitação direcionada, desde a liberação de uma verba, enquanto todas as empresas entram na fila, a dele recebia mais rápido que as outras. Então é isso tudo que a investigação está trazendo elementos de prova para fazer essa comprovação e entregar isso tudo para que ele seja processado por esses crimes. Senhores, muito obrigado. Delegado. É, o mais pequeno, não o segundo, mais pequeno.